Olá, bom dia! Oi, pessoal, bom dia! Polícia ocupa bairro Planalto Serrano, na Serra. A região enfrenta briga pelo tráfico de drogas. Teve tiroteio hoje cedo. Conselho Tutelar e polícia encontram irmãos gêmeos trancados dentro de caixa de madeira, fechada a corrente e cadeado. As crianças ficavam separadas por uma madeira dentro do caixote. Divulgada a imagem do motorista que seria o dono do carro que explodiu durante abastecimento a gás. Havia ligação clandestina no veículo. A amiga do TN chama a atenção para um semáforo na Reta da Penha em Vitória que demora demais para fechar. Um abrigo de ônibus que virou motivo de preocupação para os passageiros. Enquanto os coletivos não passam, os bandidos marcam ponto. A luta de um advogado pela vida. Ele sentiu forte dor de cabeça, descobriu que tinha câncer, mas o diagnóstico precoce trouxe a cura da doença. Não deixe de conferir as ofertas de emprego do dia. Estão na cadeia os ladrões que furtaram submetralhadoras da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente em Vitória. O pai de um dos suspeitos procurou a polícia e denunciou o filho. E o quadro Conexão Justiça fala de cobrança de dívida indevida. Se você enfrenta esse problema, não deixe de ver as orientações dos advogados. Agora no Tribuna Notícias, primeira edição. Depois de mais um tiroteio, a polícia ocupou o bairro Planalto Serrano. Quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Luciano Rosetti. Bom dia, Luciano. Bom dia, Ingrid e George. Nós falamos ao vivo daqui do bairro Planalto Serrano, na Serra. E estamos mais especificamente na entrada do bairro Planalto Serrano. Aqui é uma área em que há muitos moradores, bastante comércio também, muitos comerciantes. Estamos ao lado de um supermercado, também há estabelecimentos comerciais de todo tipo aqui em volta. E o clima daqui da região é um clima de muita apreensão, muito medo, muito nervosismo por parte dos moradores e comerciantes. Por quê? Porque uma onda de tiroteio tem assolado a região nos últimos dias. Só para a gente ter uma ideia, teve tiroteio semana retrasada, teve tiroteio na noite de ontem e teve tiroteio hoje pela manhã também. Segundo os moradores, esse tiroteio estaria sendo motivado por briga pelo controle do tráfico de drogas entre traficantes dos blocos A e B daqui de Planalto Serrano. Eles estariam promovendo vários tiroteios, como eu citei agora há pouco. E o clima é de muito medo, muita apreensão, como a gente está falando aqui, como a gente pôde perceber ao rodar pelo bairro antes dessa entrada ao vivo. E o tiroteio de hoje, que começou por volta das 7 horas da manhã, ele teria também sido motivado por essa briga do controle pelo tráfico de drogas de traficantes dos blocos A e B. E um fato curioso é que uma viatura da Polícia Militar que estava rodando aqui no bairro, fazendo o patrulhamento de rotina, como é costumeiro, ela teria sido avistada pelos traficantes e, segundo os moradores, os traficantes teriam dado tiros em direção a essa viatura. Segundo informações preliminares, esses tiros não teriam sido disparados para atingir os policiais ou então ferir os agentes da polícia, não. Teriam sido dados esses tiros para apenas afugentar, afastar os policiais, impedi-los de chegarem perto dos traficantes e também, claro, facilitar a fuga dos criminosos. Nenhum dos criminosos que participou do tiroteio, nenhum deles foi encontrado ainda, identificado e muito menos preso. Também nós não temos, por enquanto, informações de feridos aqui na região, mas o clima que nós temos, a sensação que nós temos aqui entre moradores e comerciantes é uma situação muito apreensiva, de muito medo. Todos estão amedrontados. Por quê? Porque são pessoas de bem, que querem trabalhar, querem ir para o seu trabalho, para o seu comércio, querem abrir as portas. Estudantes querem ir para as escolas. As pessoas querem ficar calmas e tranquilas, viverem normalmente aqui na região. Mas isso está sendo impedido por causa dessa briga pelo controle do tráfico de drogas dos traficantes dos blocos A e B daqui da região. Antes dessa entrada ao vivo, nós observamos pelo menos 2 viaturas rodando aqui pelo bairro, fazendo patrulhamento para tentar devolver essa sensação de segurança que moradores e comerciantes tanto merecem. Ingrid e George, daqui a pouquinho eu volto com mais informações, a gente vai continuar aqui ao vivo e já já eu chamo vocês para dar mais informações. Por enquanto é isso, volto com vocês. Obrigada, Luciano. Daqui a pouco a gente volta. Bom, na tela, a foto de Jackson Almeida Santos, de 24 anos. Ele seria o dono do carro que explodiu durante abastecimento com gás em posto de Vila Velha.
Jackson mora em Bela Aurora, Cariacica, e foi apontado pelas testemunhas ouvidas pela polícia como dono do escorte que tinha ligação a gás totalmente irregular. Dentro do veículo havia 2 botijas de gás de cozinha improvisadas. O resultado é essa imagem aí assustadora que você está vendo. Jackson está foragido e a polícia pede ajuda para encontrá-lo. Se você sabe onde ele está, ligue para o Disque Denúncia 181. E essa explosão do carro que usava gás de cozinha deixou muita gente assustada e preocupada. No estado, cerca de 40 mil veículos circulam com kit gás de forma irregular. Os dados são da Associação Nacional dos Organismos de Inspeção e correspondem a aproximadamente 65% da frota de carros a gás do Espírito Santo. Motoristas acreditam que falta uma lei estadual que permita uma fiscalização nos postos de combustíveis. Nos postos de combustíveis, o assunto ainda é o mesmo. Quem está com o sistema de gás em dia não se importa de mostrar, mas questiona que a verificação dos cilindros deveria ser feita pelos frentistas para garantir mais segurança a todos durante o abastecimento. Tem que ser feita uma inspeção. Eu acho que eles deviam ter uma certa, assim, um olhar clínico quando ele vê uma irregularidade no carro, ou mesmo os caras que trabalham na bomba, de verificar e se sentir inseguro e falar, não, eu quero ver se o carro atrás, ver se está certinho esse sistema de gás. Nas bombas, as regras internas de segurança durante o abastecimento a gás estão visíveis, mas do outro lado dessa história está a falta de uma legislação que apoie e garanta a obrigatoriedade do procedimento. O interessante seria que a gente tivesse uma lei que obrigasse aqui no Espírito Santo todos os clientes descerem do carro, abrir o porta-mala, para evitar esse tipo de situação, porque muitos dos carros que hoje vêm no posto, a grande maioria está irregular. Aqui neste posto em Vitória, além de insistir nas orientações de segurança para abastecimento a gás criadas pelo próprio posto, os frentistas também podem avaliar a situação do veículo. Nos casos em que o carro estiver muito velho ou em más condições de uso e o motorista se negar a abrir o porta-malas para verificação, o frentista está autorizado a recusar o abastecimento. Mas não é lei, como é o caso do Rio de Janeiro. Aqui, a cobrança ainda gera situações desconfortáveis entre frentistas e motoristas. Tem muitos aí que, quando a gente pede para poder descer, do veículo, abrir o porta-mala, uns se sentem constrangidos e falam que não tem nenhuma portaria que obrigue ele a fazer esse tipo de procedimento. E aí, nesse caso, a gente fica de mãos atadas. Na opinião deste motorista, a criação de um selo de inspeção por parte do Inmetro e punições mais rigorosas por parte dos órgãos competentes resolveriam o problema. Eu acho que o Inmetro deveria, já que ele cobra, e também a empresa que faz a inspeção nas botijas cobra, colocar um selo, tá ali o selo de garantia que foi inspecionado. Pronto, quando chega no posto de gasolina, o frentista não precisa mandar abrir porta-mala, nada, ele está vendo que o carro está regular. A pessoa chegou para botar gás, não tem um selo, ele fala, senhor, não tem um selo, a gente não pode colocar o gás. Na última terça-feira, um carro explodiu durante o abastecimento a gás em um posto de combustíveis de Cobilândia, em Vila Velha. Além do carro que ficou completamente destruído, o forro do teto do posto desabou e 2 frentistas ficaram feridos. A explosão foi causada porque 2 botijões de gás de cozinha foram utilizados irregularmente como fonte de energia para o veículo. O culpado, que de acordo com as investigações é este homem de camisa de time, é procurado pela polícia e pode pegar até 11 anos de cadeia. Ele fugiu do local do crime após cometer 2 delitos. Um de uma lei específica que proíbe a pessoa usar gás em veículos sem ser devidamente licenciado, em desacordo com a lei, que é uma pena de 1 a 5 anos. E um outro crime do Código Penal, que é causar explosão colocando pessoas e patrimônio em risco, que é uma pena de 3 a 6 anos. Essa pessoa está sim foragida nesse momento. Estamos investigando e iremos atrás dessa pessoa. Assustadora imagem e assustador número também, né? 65% da frota circulando de forma irregular. Gravíssimo isso, hein? Não, e como a gente mostrou antes dessa reportagem, a polícia já divulgou a foto desse motorista aí, está procurando ele. Quem identificar, ligue para o Disque Denúncia 181. Bom, o Inmetro informou que o selo já existiu, mas carros estavam sendo roubados por conta dele. Então, por questão de segurança, o órgão passou a colocar os selos nos componentes do kit gás.
A orientação é que os frentistas observem a procedência por meio das peças dos kits e os motoristas devem fazer toda a instalação em oficinas credenciadas pelo Inmetro. E a PM disse que faz, de forma estratégica, fiscalizações de trânsito com o objetivo de flagrar irregularidades referentes ao condutor, à documentação e condições do veículo. Acidente grave deixa pelo menos um morto na BR-101 em Aracruz. Um outro homem foi socorrido e levado para o Hospital Geral de Linhares. A batida envolveu uma Topic, um Doblô e uma Fiorino ontem à noite. O trânsito só foi liberado no sistema Pare e Siga. O acidente aconteceu no quilômetro 181 da BR-101 em Guaraná, distrito de Aracruz. Guarda Municipal de Vitória prende arrombador de comércio. Hélio de Oliveira, de 36 anos, invadiu uma loja que ainda está em construção na Praia do Canto. Levou máquinas usadas pelos pedreiros. Hélio entrou no comércio por um buraco na parede. As máquinas que ele roubou custam mais de R$1.000 no mercado. O suspeito teria usado um cobertor para esconder os produtos do roubo. Ele já tem passagem por roubo em Guarapari. Bom, tá aí mais um caso, ladrões e malabarismos criminosos. Passou por um buraco e chegou até a loja. Hélio deveria, na verdade, ter a mesma agilidade num trabalho honesto. Fica aí a dica após a liberdade dele. Confusão no terminal de São Torquato, em Vila Velha. No vídeo, testemunhas contam que o homem levou uma surra depois de agredir duas mulheres. Bateu em mulher tem que apanhar mesmo. Bateu em mulher tem que apanhar. Aí, ó. Acabou, gente. O bagulho tá doido aqui, ó. Ele bateu em duas mulheres aqui, ó. Bateu em duas mulheres. Tem que apanhar. Olha, essa confusão foi no terminal de São Torquato, em Vila Velha, ontem à noite. O homem teria apanhado de passageiros depois de agredir duas mulheres numa lanchonete do terminal. A ocorrência foi atendida pela Guarda Municipal. Testemunhas contaram ainda que o homem leva um laudo com ele, apontando que tem surtos e pode agredir qualquer pessoa a qualquer hora. E a polícia prendeu hoje cedo, durante uma operação em Viana, o traficante conhecido como Dono da Piedade. João Paulo Ferreira Dias foi preso no bairro Universal, em Viana. Moradores relataram que ele e familiares dominam o tráfico no morro, impondo terror. Nas redes sociais, ele gosta de aparecer ostentando armas e drogas. Ele chegou a publicar a sua revolta contra a morte do comparsa, o Wallace de Jesus Santana, de 26 anos, morto no dia 10 de junho. Lembrando que a polícia continua ocupando a Piedade. Mais de 40 famílias já deixaram o bairro com medo da briga do tráfico. Lembrando que a nossa equipe está em Planalto Serrano, vai falar ao vivo daqui a pouco, exatamente por conta desses tiroteios, por conta dessa briga de traficantes. Daqui a pouco a gente volta. Bom, morte precoce. A adolescente Rebeca Moraes, de 15 anos, foi assassinada no bairro residencial Tubarão, na Serra. Testemunhas contaram que ela e uma amiga estariam vendendo drogas na rua e isso desagradou traficantes da região. Os assassinos seriam dois homens que chegaram de moto. Um deles, antes de atirar, avisou o porquê do crime. Eles não queriam que as garotas vendessem drogas ali. Rebeca foi atingida e morreu. A amiga conseguiu correr e só não foi executada porque a arma teria travado. Triste cena, né, Ingrid? Triste envolvimento com o tráfico de drogas. Morta aos 15 anos, a família lamentou o crime e na foto a tia fala do amor que sentia pela sobrinha. Olha, e na zona rural de Santa Teresa, região serrana do estado, mais um caso assustador. Depois de uma denúncia anônima, irmãos gêmeos foram encontrados trancados dentro de um caixote de madeira. As crianças ficavam na caixa quando o pai saía para o trabalho na roça e a mãe cuidava da casa. O casal chegou a ser detido, mas acabou liberado. Para a polícia, não houve maus-tratos. Os irmãos gêmeos de 3 anos de idade foram encontrados dentro desta caixa de madeira, trancada com corrente e cadeado. O caixote tem 1 metro de altura e pouco mais de 1 metro de largura. Foi feito com madeira de pallets. Dentro, há uma divisão que separava as duas crianças.
A caixa tem frestas que permitem pequena visão para a casa. Quando os funcionários do Conselho Tutelar chegaram à residência da família, foram recebidos pela mãe dos gêmeos. Ela disse que temia que os filhos fossem para a estrada correndo risco de atropelamento. A família vive na localidade de Aparecidinha, zona rural de Santa Teresa. A dona de casa não ofereceu nenhuma resistência. Explicou que o caixote foi construído pelo marido. Disse que o companheiro trabalha na colheita de café e sai muito cedo da residência. E que as crianças ficavam trancadas no caixote enquanto ela fazia trabalhos de casa. Os policiais e o Conselho Tutelar informaram que não há sinais de maus-tratos nos meninos e que eles falavam bem dos pais. O motivo de terem feito isso foi o seguinte: a casa fica muito próxima a uma estrada que trafega muitos caminhões. E essa casa não tem cerca, nem de tela, nem de arame e nem muro. E enquanto o filho mais velho vai à escola, o pai vai trabalhar na colheita de café, fica somente a mãe para cuidar das crianças. E a mãe, temendo que as crianças sejam mortas, atropeladas pelos caminhões, eles resolveram construir um caixote. A intenção dos pais não era de maltratá-las, nem castigá-las, nem torturá-las. A intenção era protegê-las. Ainda assim, o casal foi encaminhado para a delegacia e as crianças levadas para o Conselho Tutelar de Santa Teresa. Esse caso só foi descoberto graças a uma denúncia anônima. Alguém que ficou incomodado com a situação em que as crianças viviam. Olha, tudo bem, né, Ingrid? 2 irmãos sem sinais de maus tratos. Agora, prender 2 crianças numa caixa desse jeito aí é, no mínimo, estranho. No mínimo, né? Algumas pessoas dizem desumano, não pode. Tanto que chamou a atenção de vizinhos, né? Pois é, pais simples talvez tenham feito isso realmente, como disse o delegado, para proteger aí os filhos. Mas a gente se coloca no lugar desses irmãos também. Imagina a agonia, né, George? Ficar trancado e com cadeado aí, como vocês estão vendo nas imagens. Os 2 separados por uma madeira dentro de uma caixa. Nós conversamos também com uma conselheira tutelar de Santa Teresa e ela confirmou que as 2 crianças não tinham mesmo sinais de agressão, mas assim uma situação de cárcere privado. É isso aí, os pais foram levados para a delegacia, mas não ficaram detidos. Foram liberados ontem mesmo. E as crianças foram levadas para o Conselho Tutelar e agora estão no abrigo. Elas serão acompanhadas por psicólogos e psicopedagogos. A vida dos gêmeos será decidida por um juiz. O procedimento é o seguinte: a Polícia Civil investiga o caso e o juiz vai definir se as crianças serão reintegradas à família ou se serão entregues a algum parente. Inclusive, o delegado disse, não está gravado aí, mas ele disse para a nossa produção que as crianças chamam os pais o tempo todo. Então, por isso que ele chegou à conclusão de que realmente elas sentem falta dos pais, não tem sinais de maus tratos, apesar dessa cena horrorosa que a gente vê aí, né? E durante a investigação da Polícia Civil, as crianças ficarão no abrigo, o tempo necessário para que o juiz tome essa decisão, né? Se vai reintegrar a família, se vai ficar com parentes, enfim, tem várias possibilidades aí, depende da investigação da polícia. Mas um caso desse não pode demorar, não é? Não, e o próprio delegado disse que não vai demorar, não. Né? Agora, voltamos a falar da guerra do tráfico no bairro Planalto Serrano. Hoje teve mais um tiroteio e a PM ocupou a região. É com você, Luciano. Ingrid e George, voltamos a falar ao vivo daqui do bairro Planalto Serrano, na Serra, e nós estamos localizados bem na entrada do bairro. É uma área em que há muitos moradores, muitos comerciantes, existem estabelecimentos à nossa volta, tem um supermercado aqui bem pertinho da gente, e o clima dos moradores e comerciantes daqui do bairro é um clima de muita tensão, muito nervosismo, muito medo. Por quê? Porque uma onda de violência, uma onda de criminalidade, uma onda de tiroteios tem assolado, tem tirado a paz de moradores e comerciantes daqui da região. Segundo eles, esse tiroteio, ou então esses tiroteios, né, melhor dizendo, estariam sendo motivados pela briga do controle do tráfico de drogas entre traficantes rivais do bloco A e também traficantes do bloco B. Então, eles têm promovido vários tiroteios. Por exemplo, na semana retrasada, como eu disse agora há pouco, na primeira entrada ao vivo, aconteceu um tiroteio aqui. Ontem à noite também aconteceu e hoje pela manhã mais um.
E foi no horário, assim, no horário bastante perigoso, às 7 horas da manhã. Por que é perigoso esse horário? Porque existem crianças indo para a escola, pessoas indo trabalhar, abrindo seus estabelecimentos comerciais, né, para começar o dia bem, né, mas só que não. Houve esse tiroteio, houve esse tumulto e dá para imaginar o clima de tensão que não deve ter ficado aqui no bairro, não é verdade? E bem nesse horário, às 7 da manhã, havia também uma viatura da Polícia Militar fazendo ronda, né, patrulhamento de rotina, como é costumeiro fazer aqui no bairro. E segundo informações de moradores e comerciantes, os traficantes teriam atirado contra essa viatura. Informações preliminares nos dizem que não com a intenção de ferir os policiais, de ferir os agentes policiais, nem de atingir a viatura, mas assim para afugentá-los, para afastá-los, para impedi-los de chegarem perto dos traficantes, né? E também, claro, facilitar a fuga deles. Só para lembrar que ninguém até agora que promoveu o tiroteio foi identificado, foi encontrado, preso e, né, muito menos detido. Ninguém foi localizado ainda. E também nós não temos, por enquanto, informações de feridos aqui na região, entre moradores, traficantes e policiais. Não há feridos por enquanto. Só lembrar que quem é o mais prejudicado? Quem são os mais prejudicados com essa onda de violência? São os moradores e comerciantes, claro, né? Pessoas de bem, pessoas que querem trabalhar, que querem estudar, são os mais prejudicados. Eles têm a sua paz tirada, são eles que têm a sua rotina impedida pela onda de violência. E hoje pela manhã, antes de entrar ao vivo agora e na entrada anterior, nós vimos algumas viaturas da Polícia Militar rondando, fazendo patrulhamento aqui no bairro, tentando devolver para moradores e comerciantes a sensação de segurança e de paz que eles tanto merecem, né? A gente continua acompanhando esse caso e, por hora, essas são as informações que nós temos. Ingrid e Jorge, volto com vocês. Obrigada, Luciano, que a polícia realmente continue ali para dar tranquilidade para os moradores. Lembrando que hoje, lá em Viana, também foi preso um traficante. Ele é conhecido como dono da Piedade. É João Paulo Ferreira, que aterrorizava os moradores e foi preso também. Pois é importante falar que a população também pode ajudar sempre ligando para o 181. Não precisa ter medo, porque realmente não há identificação nesse caso. É sigiloso, isso aí. E já estão na cadeia 2 jovens que furtaram submetralhadoras da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente em Vitória. O pai de um dos suspeitos foi quem procurou a polícia para denunciar o filho. As armas foram recuperadas, mas o furto trouxe à tona a fragilidade da delegacia. A Polícia Civil reconhece a falha e promete mudanças na segurança. Um dos detidos é chefe do tráfico de drogas no Morro do Romão. 2 acusados de terem participado do furto à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente no último fim de semana foram presos pela polícia nesta terça-feira. Gleison Felipe da Silva Barcelos, de 20 anos, que até então não tinha passagens pela polícia, estava na casa de outro suspeito, no bairro Novo Horizonte, na Serra. Edilan Figueiredo Pinheiro, de 23 anos, acumula passagens por roubo e porte ilegal de arma, mas também é apontado como traficante do Morro do Romão. De manhã, nós recuperamos a primeira submetralhadora que foi apresentada pelo pai do Gleison. À tarde, nós apreendemos o Gleison e o Edilan em Novo Horizonte, na casa do Edilan, com a outra submetralhadora e com mais alguns objetos, inclusive com droga. Eles têm participação no tráfico de droga e a gente acredita que esse furto dessas armas seja para poder atingir outros morros que são rivais deles. As 2 submetralhadoras, que segundo a polícia haviam sido furtadas da delegacia por Gleison e mais 2 comparsas, foram localizadas. Uma delas teria sido entregue pelo próprio pai do traficante. Assim que o pai soube do envolvimento do filho no furto das armas e dos objetos da DPCA, ele entrou em contato com o filho, pediu que o filho entregasse o material. Os policiais fizeram algumas diligências e conseguiram descobrir o local onde o Gleison e o Edilan estariam. Fizeram as diligências ali em Novo Horizonte e conseguiram apreender uma submetralhadora, um carregador, mais uma grande quantidade de maconha. Outros 2 suspeitos participaram do furto à delegacia, mas a polícia não quis informar quem são essas 2 pessoas a fim de não atrapalhar a continuidade das investigações, já que esses 2 continuam foragidos. Nas residências de Gleison e Edilan, além das submetralhadoras furtadas, a polícia ainda apreendeu 42 munições .40, 6 carregadores, 416 buchas de maconha, uma filmadora e um monitor também foram apreendidos. Desde que o furto foi identificado, as polícias civil e militar uniram forças para tentar identificar os criminosos. Eles teriam invadido a DPCA, que fica no bairro Jucutuquara, em Vitória, na madrugada do último domingo.
entraram por trás e arrombaram um cofre onde estavam as armas. Entre os fatos que ajudaram a identificar os acusados está esta foto, publicada em uma rede social por Gleison. Nela, ele exibe o produto do crime. Essa foto foi divulgada em redes sociais, uma forma de afrontar a polícia civil e militar, mas a resposta foi dada. Fica o recado de que Estado você não desafia, se respeita. E a Polícia Civil com a Polícia Militar, em 3 dias, conseguiu dar essa resposta, recuperar todo o material que foi furtado da DPCA. A Polícia Civil admite que guardar um armamento pesado dentro de um local com pouca ou nenhuma segurança não é o procedimento padrão da corporação e afirma que a delegacia deverá passar por reformas em breve. Não tenho medo de reconhecer nossa fragilidade. A delegacia DPCA ela vai passar uma grande reforma, um projeto que já foi feito anteriormente, não foi por causa desse momento. Até o final do mês está sendo uma ordem de serviço, foi feito planejamento, então a gente procurou não colocar alarme naquela delegacia para poder realmente tirar a delegacia de lá e fazer a reforma. Colocar um alarme e destruir um bem que a gente ia colocar lá para poder fazer a reforma. O cofre não era para colocar arma de fogo dentro desse cofre, somente arma longa. Colocaram, houve uma falha, nós vamos corrigir e vamos ver como que foi feito isso, por que foi feito, de que forma foi feito, e se tiver que punir, nós vamos punir. Os suspeitos foram autuados por tráfico, associação ao tráfico, associação criminosa, porte ilegal de arma e furto. Outros 2 criminosos ainda são procurados pela polícia. Novas denúncias envolvendo o pastor Georgeval Alves. Fiéis que frequentavam a igreja liderada por ele dizem que sofreram abuso sexual. As 6 jovens apresentaram a denúncia contra membros da igreja em Linhares. Essa informação foi confirmada pela secretária de Comissão Parlamentar de Inquérito de Maus Tratos, presidida pelo senador Magno Malta. No início da semana, outra mulher denunciou o pastor Georgeval Alves por estupro. É uma ex-empregada. Polícia e Ministério Público estaduais foram procurados, mas informaram que não poderiam comentar as informações. Georgeval Alves e a mulher dele, a pastora Juliana Salles, continuam detidos. A suspeita de que Juliana esteja grávida. Ela continua num presídio em Minas Gerais. O pastor é suspeito de matar o filho Joaquim, de 3 anos, e o enteado Cauã, de 6, durante um incêndio forjado. Juliana está detida porque seria conivente nesse caso. A Igreja Batista Vida e Paz se manifestou. Em entrevista ao jornal A Tribuna, os assessores de imprensa disseram que a igreja abomina que o nome da congregação seja usado de forma mentirosa. Afirmam ainda que caso algum membro da igreja tenha desviado de conduta pregada pela igreja, responderá pelos erros. 8 pessoas ficaram feridas durante um engavetamento de veículos na Avenida em Vitória. O trânsito ficou bem complicado. Tudo começou quando um caminhão bateu num micro-ônibus que transportava crianças e adolescentes. O engavetamento envolveu um coletivo municipal, 2 carros modelos Gol e Focus, além de um caminhão carregado com refrigerantes e um micro-ônibus escolar, que pertence à Associação Vitória Down. Dentro dele, cerca de 10 crianças e adolescentes voltavam do estádio Kleber Andrade e seguiam em direção à sede da associação, que fica no bairro República. Nossa equipe acompanhou todo o resgate. Uma a uma, as crianças, que estavam bastante assustadas, foram saindo do veículo. Elas seguiram em fila para um novo transporte. Enquanto isso, a guarda tentava fazer o trânsito fluir, já que o acidente aconteceu bem no começo do horário de pico, no espaço destinado aos motoristas que passam pela Avenida Vitória no sentido Reta da Penha, mas desejam mudar o curso para a Avenida Marechal Campos. Pelo menos 8 pessoas ficaram feridas nesse engavetamento. O caminhoneiro disse à polícia que o motorista do escolar é que provocou o acidente. Uma versão um pouco diferente da informada pelo condutor do micro-ônibus que levava as crianças. Segundo ele, foi o caminhoneiro que freou bruscamente e aí ele não teve tempo de parar. Esta mulher precisou ser imobilizada, mas ninguém ficou gravemente ferido. Ambulâncias do SAMU socorreram as vítimas para o Hospital São Lucas e unidades de saúde particulares. Tá aí, felizmente, um acidente sem gravidade, mas um grande susto, principalmente para essas crianças. Olha, um ponto de ônibus no bairro Goiabeiras, em Vitória, está entre os preferidos dos criminosos. O relato é de passageiros que já foram vítimas
ou viram algum roubo. Pois é, bandidos chegam de moto ou de bicicleta e levam principalmente celulares. Num desses assaltos, não pouparam nenhuma policial que esperava pelo coletivo. A garçonete de 51 anos tinha acabado de chegar no ponto de ônibus quando foi abordada pelo criminoso. Eu cheguei aqui, não deu nem 10 minutos, sentei ele no banco. Quando eu acabei de sentar, nem 2 minutos, ele chegou e me abordou, levou meu celular aí. Tinha terminado de pagar mês passado. O ponto onde o crime aconteceu é este, localizado na Avenida Fernando Ferrares, sentido centro de Vitória, próximo à entrada do bairro Goiabeiras, na capital. Ao procurar a Polícia Civil para registrar a ocorrência, a garçonete descobriu que não tinha sido a única pessoa a ser assaltada neste local. Fui fazer o BO na Civil, aí a policial falou que ela também foi assaltada aqui também, em plena 6 horas da noite também. A camarada pediu a bolsa dela, ela fez luta corporal com ele, mas não pôde fazer mais nada porque o ponto estava muito cheio de gente, né? Aí corria perigo para as pessoas, né? Esse ponto de ônibus é utilizado principalmente por universitários que estudam aqui na região de Goiabeiras. Por isso, vem se tornando o alvo preferido de criminosos. As ações acontecem normalmente no início da noite, por volta das 6 horas. Os bandidos chegam de moto ou bicicleta e agem rápido. Gislene, que pega ônibus todos os dias neste ponto, fala sobre inúmeros relatos de vítimas. À noite tem sido com frequência. A minha prima, inclusive, foi assaltada no outro ponto, sentido descendo. Assim que ela desceu do ônibus, o cara de bicicleta deu voz de assalto e levou o celular dela. O auxiliar de arquivos, Gustavo, tem todo o cuidado antes de sair de casa. O celular é dentro da bolsa. Ultimamente estou colocando o celular dentro da bolsa, nem no bolso, mais para não estar marcando nem nada. E tentar pegar o ônibus aí, o mais rápido possível. Todos acreditam que é necessário mais policiamento na região. Tem uma guarda de polícia lá em frente à faculdade, né? Que eu não consigo entender isso. E aqui a gente fica à mercê. Bom, a PM diz que faz operações na região, mas ressalta que reforço no policiamento depende do registro de ocorrências para traçar o mapa do crime e ações mais planejadas para diminuir a violência. Um sinal de trânsito na Reta da Penha em Vitória tem deixado muita gente irritada. É que ele demora para abrir para pedestres atravessar a pista. Uma amiga do TN fez um vídeo e registrou que ela e muitas pessoas precisaram esperar meia hora para conseguir atravessar. A dificuldade acontece pela manhã, tarde e noite. E a demora tem colocado em risco a vida de muita gente. Essa matéria começa com um vídeo que, na verdade, é um desabafo de uma amiga do TN. Isso é um absurdo, mais de meia hora parada aqui esperando e o sinal nada de fechar, ó. Olha o tanto de gente que está acumulada ali, ó. Isso é um absurdo. E quem gravou esse vídeo revoltada com a situação foi a Sara, né, Sara? Que luta é para atravessar aqui, hein? Luta para atravessar esse sinal todos os dias, tanto faz ser de manhã como de tarde à noite. Os pedestres ficam horas e horas do outro lado esperando a boa vontade desse sinal fechar. E quando fecha, ele abre rapidinho também. Aí tem gente que não tem paciência, começa a pegar e fazer sinal com a mão para os carros parar. É a hora de pegar um e atropelar, né? Pois é, a vida do pedestre aqui na Reta da Penha, em Vitória, não é fácil, não. Seu Celso diz que um dia desses ficou uns 10 minutos esperando o sinal para os carros fechar, para só depois atravessar a rua. Mesmo, de 5 a 10 minutos para fechar para o pedestre passar. Principalmente no horário de pico. 6h30 para 7 horas para atravessar de lá para cá, é tenso. Quer dizer, lota de pedestres aqui tentando atravessar e não conseguem. Tanto daqui para lá, como de lá para cá. Não conseguem, não. E alguns atravessam meio que a prestação, viu? Percorrem metade da pista e esperam um tempão se espremendo no canteiro central para só depois completar a travessia. Ou então tem que aguardar o sinal da ponte da passagem fechar para conseguirem seguir caminho.
Aí quem tem compromisso chega atrasado por causa do sinal que não colabora. É muito difícil aqui, principalmente para quem tem criança, né? Quando a gente da vez até fecha, ainda tem carro ainda que passa com o sinal fechado. Aqui até tem aquele botãozinho para passagem de pedestres, mas parece que ele não está funcionando não. Funciona nada, porque a gente chega aqui, ó, tem que esperar vários tempos. Se não quiser atravessar aqui, tem que ir lá, ó, ali do lado do posto. Lá perto da ponte da passagem, né? É, perto da ponte de passagem. Que transtorno, meia hora para atravessar não dá. A Prefeitura de Vitória disse que faz estudos constantes com o objetivo de melhorar o tempo dos sinais em toda a capital. Prometeu que esse ponto que mostramos na reportagem terá uma atenção especial e possível mudança. E agora a denúncia do Marcos, morador de Vila Nova de Colares, na Serra. Ele mandou um vídeo falando dos problemas frequentes na rede de esgoto. Fala, amigo do TN. Situação difícil, porque a gente liga para a Cesan vem, manda os carros da marca ambiental vem, mexe hoje, de manhã, quando é de tarde, está do mesmo jeito que você está vendo aí, ó. Essa rede de esgoto que está vazando já tem tempo, entendeu? Já tem mais de 15 dias, todo mundo reclamando, e o pior, está próximo às residências, onde passa o pessoal das igrejas, escola, crianças pisando. Pior de tudo isso, que essa água que vocês estão vendo aqui, ó, seguir aqui, ó, cai nessa galeria aqui, tá? E essa galeria aqui, para quem não sabe, ela sai na praia em Manguinhos. As redes de esgoto, você está vendo aí, vazando, caindo tudo aqui, ó, dentro da galeria, onde essa galeria sai de Vila Nova de Colares, passa por lateral de Fio Rosa e segue direto para a praia em Manguinhos. Marcos, bom repórter você, hein? Aqui. A boa notícia é que o problema está sendo resolvido. A Cesan mandou uma equipe para avaliar o que está causando os constantes vazamentos na rede. A gente espera que desta vez o esgoto não volte a transbordar. E valeu, Marcos, pela participação aqui no TN. E você de casa também pode fazer a sua denúncia ou sugestão de reportagem. Mande sua foto ou vídeo para o nosso WhatsApp. O número é 99792-2530. 99792-2530. TN muito melhor com a sua participação. A dor de cabeça era um sinal de alerta, mas o advogado acreditava ser uma dor psicológica. Ele procurou, Ingrid, um médico e descobriu um câncer. Buscar ajuda rápido foi fundamental para que o jovem vencesse a doença. Bruno tem 22 anos. Ele estudou direito e se tornou um advogado. No início deste ano, o jovem aproveitou para fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. A vida estava indo bem, até que ele sentiu que algo estava estranho com o corpo dele. Eu senti meu corpo perder alguns movimentos e muito dor de cabeça. Logo eu pensava que tinha alguma coisa que tinha acontecido comigo, mas não sabia o que era. No começo eu achava até que era psicológico. A primeira providência ao voltar para casa foi ir direto ao médico. Alguns exames depois e veio o diagnóstico: um câncer no cérebro. Na hora dá um medo, né? Dá um medo de saber o que vai acontecer, o que com a gente. Mas meus amigos, meu namorado, todo mundo firme comigo, me deixou bastante tranquilo. Nada e nem ninguém preparou Bruno para receber tal notícia, mas ele encarou essa doença que começou a dar sinais quando o jovem ainda estava no intercâmbio. Os médicos explicam que esse tipo de câncer no crânio tem alguns sintomas clássicos que precisam ser observados. Tumores no sistema nervoso central, de uma forma geral, ele causa dor de cabeça, tontura, pode acontecer turvação visual, alteração de força, de comportamento, o paciente pode ficar meio esquecido, algumas alterações de memória. Então, são fatores que são demonstrativos, no caso desses tipos de tumor, e que o paciente deve ficar atento. E após o diagnóstico, existem tratamentos. O Bruno fez uma operação na parte de trás da cabeça, onde estava o tumor, e depois iniciou a radioterapia.
mas cada caso é um caso. É o médico que vai diagnosticar, vai fazer a biópsia para poder a gente ver o que tipo de tumor é e que histologia. Se esse tumor cabe uma quimioterapia, né, ou não, e se o paciente tem performance também para cirurgia, ou seja, se o paciente tolera uma cirurgia, ele tem condições clínicas para operar, o tumor está numa área viável para uma cirurgia. Nessas horas em que a situação de saúde é delicada, nada melhor do que o apoio da família. Na hora que você recebe a notícia, você fica em estado de choque mesmo, né? E na hora eu respirei e disse, não, eu preciso ser forte para ele nesse momento, eu preciso ser todo o sustento para ele, né? Este jovem advogado passou por todo esse processo de forma bem rápida. Descobriu o câncer em fevereiro, operou em março e agora em julho já mostra uma ótima recuperação. E como os médicos dizem, as chances de se recuperar bem, como aconteceu com o Bruno, aumentam caso o tumor seja descoberto cedo. O paciente tem que conhecer o seu corpo, né? Tem que entender, ver o que acontece rotineiramente com ele. E qualquer alteração é melhor pecar pelo excesso do que deixar, às vezes, uma lesão maligna crescer. 22 anos de idade e já enfrentou e venceu um câncer. Prova de que, por mais difícil que a vida esteja, o mais importante é estar perto de quem nos ama para seguir em frente. Tudo que eu passei serve de aprendizado, não para mim, mas como todo mundo, que as coisas, às vezes, a gente não espera e acontece, mas o que acontece a gente tem que enfrentar e ir para frente sempre. Isso mesmo, Bruno, é seguir em frente. Você é um exemplo. Quanto antes a doença for identificada e tratada, maior a chance de cura. Parabéns para você que não teve medo de lutar pela vida. Não? E a seguir, carro desceu a ladeira desgovernado e destruiu parte de igreja, é retirado do local. O quadro Conexão Justiça fala de cobrança de dívida indevida. E você vai ver novas informações sobre os irmãos gêmeos de 3 anos que ficaram trancados dentro de uma caixa de madeira. Agora 12:30. Você viu aqui no TN o caso dos irmãos gêmeos que ficavam trancados dentro de um caixote de madeira fechado, com corrente e cadeado. O Conselho Tutelar de Santa Teresa recebeu a denúncia e foi à casa da família, que fica em Aparecidinha, zona rural de Santa Teresa. Quando eles chegaram lá com a polícia, a mãe das crianças não ofereceu nenhuma resistência. Mostrou a caixa com os filhos trancados e disse que só fazia isso para proteger as crianças. A dona de casa afirmou que o marido sai da residência cedo para trabalhar na roça e que durante os afazeres da casa trancava os filhos. Tinha medo que as crianças fossem para a estrada e acabassem atropeladas. Bom, não havia nenhum sinal de maus tratos aos irmãos. Eles até falaram bem dos pais, mas foi caracterizado cárcere privado. Os pais foram ouvidos pela Polícia Civil e liberados. Já os gêmeos estão num abrigo. Eles serão acompanhados por psicólogos e psicopedagogos. A vida dos gêmeos será decidida por um juiz. O procedimento é o seguinte: a Polícia Civil investiga o caso e o juiz vai definir se as crianças serão reintegradas à família ou se serão entregues a algum parente. Durante o período de investigação, as crianças ficarão no abrigo. O tempo para que o juiz tome essa decisão depende da investigação da polícia, mas não deve demorar. Pois é, que o melhor aconteça para essas crianças, né, George? Pois é um caso bastante polêmico, né? É verdade. Olha, o assunto agora é conta corrente. Dona Vera recorreu ao Conexão Justiça porque vem sendo cobrada por uma dívida deixada pelo marido que faleceu. Ela quer saber se tem que pagar os cheques que o companheiro emitiu. Marcelo Altoé explica agora. A dona Vera quer saber. Eu tinha uma conta conjunta com meu marido que faleceu há 1 ano e meio. Depois que ele morreu, o banco vem me cobrando os cheques que ele deu. Está certo isso? Olha, a dona Vera também nos contou que somente o marido dela era quem movimentava essa conta e que logo após o falecimento dele, ela foi até a agência bancária, apresentou a certidão de óbito e encerrou essa conta. Mesmo assim, continua sendo cobrada por esses cheques que o marido teria emitido. Doutor, essa cobrança é correta? Pois é, Marcele, nesse caso depende, né, da modalidade de dívida, né, que existiu e quando que ela foi contraída. Porque se a dona Vera ela não teve qualquer participação
na celebração desse contrato, né, na aquisição dessa dívida, ela não é responsável. O advogado alerta: se a pessoa adquire serviços vinculados à conta conjunta, como cartão de crédito e empréstimos contraídos na própria agência bancária, juntamente com o outro titular, ela também passa a ser responsável pela dívida. Mas o caso da dona Vera parece ser outro. Com o falecimento do marido, que era também um dos titulares, ela levou essa certidão de óbito à agência bancária e encerrou essa conta corrente. A conta corrente passa a ser uma conta corrente simples, unicamente dela. Então, qualquer cobrança de quaisquer débitos ou mesmo cheques que foram emitidos pelo marido falecido para contratar qualquer determinado produto ou serviço, tem que ser cobrados por outra modalidade de cobrança. O Conexão Justiça recebeu essa pergunta também. Quando a pessoa morre, as dívidas dela acabam também? Não, de forma alguma. Quando a pessoa falece, ela deixa os seus bens. E esses bens, eles são inventariados. É o que a gente fala, que a gente chama de espólio. Então, nesse caso, o espólio é responsável pelo pagamento de todas as dívidas até o limite do seu valor. As dívidas não podem ultrapassar, o pagamento de dívidas não pode ultrapassar o valor do espólio, que é o valor do conjunto de bens que foi deixado pela pessoa falecida. E atenção, dona Vera, se continuar sendo cobrada por esses cheques que o marido da senhora deixou... Ela tem que procurar, então, o PROCON, né, que é o órgão de defesa do consumidor, ou um advogado de sua confiança ou a defensoria pública para propor a ação judicial cabível. A cobrança, quando ela é indevida, ela gera dano moral. Então, nesse caso, o juiz vai sopesar todos os acontecimentos, vai verificar o quão indevida foi essa atitude do fornecedor, né, no caso da instituição bancária, e vai verificar se nesse caso se enquadra uma compensação ou não por danos morais. Vocês viram aí, se for direito da senhora, dona Vera, tem que correr atrás mesmo. O telefone do PROCON estadual é o 151. E você também tem dúvidas sobre seus direitos? Manda pra gente, conexãojusticatn@gmail.com ou na página profissional da Marcele no Facebook, Marcele Autoé Oficial. Tudo junto e sem acento. Chegando ótimas vagas de emprego para você, chances para secretária com salário de R$ 1.500, coordenador de controle de qualidade e gestor de contas para receber R$ 5.000, analista de mídias sociais com salário de R$ 3.500, supervisor de loja para ganhar R$ 1.900, vendedor de contas, salário R$ 3.000 e ainda vagas de estágio para alunos de psicologia e a bolsa é de R$ 1.000. Mande o currículo para recrutamento.seleçãoes@gmail.com. Um protesto hoje cedo complicou o trânsito no centro de Vitória. Os manifestantes ligados à CUT se concentraram em frente ao Palácio Anchieta, interditando o trânsito nas avenidas Jerônimo Monteiro e Getúlio Vargas. Cadê as imagens? E sabe por que isso, Ingrid? Sabe por quê? Por conta das mudanças nas eleições do Sindicato dos Rodoviários, prevista para amanhã. Agora a votação acontece nas garagens e um dos grupos exige que seja feita nos terminais, o que não foi aceito pela comissão eleitoral. A Polícia Militar foi acionada e conseguiu liberar o trânsito, mas é um absurdo, né, Ingrid? Nossa. Uma rixa sindical provocar esse caos aí no trânsito. Pois é, ônibus parados, passageiros seguindo para o trabalho a pé. Não dá, gente, é terrível, por causa de uma briga. Rixa sindical, não dá. Já carro que desceu a ladeira desgovernado e destruiu parede de igreja é retirado do local. Agora 12h38. O carro que desceu a ladeira desgovernado e destruiu a parede de uma igreja no bairro Planalto, em Vila Velha, foi retirado hoje cedo. A retirada estava prevista para ontem, mas só foi possível hoje resgatar o veículo. O carro estava parado perto de uma escola quando começou a descer a ladeira. O motorista até tentou parar o automóvel, mas não teve jeito. Felizmente, não havia ninguém na rua e nem na igreja. Que imagem impressionante, né? Que susto, gente. Olha, uma ótima tarde para você. Amanhã a gente te espera às 11h45, tá bom? E eu te espero logo mais às 7h20 no Tribuna Notícias, segunda edição. E agora tem Ronda Geral com a Débora Moraes. Isso aí, vai daí, Débora.